Novo Volkswagen Up com facelift modelo europeu. Nós já tínhamos feito um vídeo mostrando as alterações que foram aplicadas ao modelo subcompacto da Volkswagen vendido na Europa, o Up. Lá na Europa, essa nova versão com facelift está sendo lançada como linha 2016. Ele foi apresentado inicialmente no Salão de Genebra em março, mas ele está indo à venda agora, está chegando às concessionárias agora na Europa. E com isso, a Volkswagen liberou novas imagens e mais detalhes sobre todas essas alterações. Então, nós estamos fazendo um outro vídeo com um detalhamento maior sobre o que aconteceu com o Up, com o facelift do Up na Europa e qual que é o interesse para nós no Brasil. O interesse é que muitas dessas alterações muito provavelmente serão aplicadas também ao modelo fabricado no Brasil. Ali mais ou menos em meados do ano que vem, em 2017, já como linha 2018. Então, nesse vídeo a gente vai mostrar as alterações que foram feitas no Up na Europa, né? O Up é vendido na Europa desde 2011, ele foi lançado lá no Salão de Frankfurt de 2011. Então a gente pode ver aí, mais ou menos 5 anos depois, ele está sofrendo seu primeiro facelift, o facelift de meio de ciclo de vida na Europa. Desde então ele não sofreu nenhuma alteração, ele está no mercado lá por 5 anos, não sofreu nenhuma alteração e mesmo assim se manteve extremamente competitivo, né? Ao longo desses 5 anos ele vendeu só na Europa, só do Volkswagen Up, mais de 660 mil unidades. Se você somar as vendas do Up com o dos seus irmãos, que é o Citigo, Skoda Citigo e o Setmi, ele é em 2015 foi a família de microcarros mais vendida na Europa. Então, apesar de serem carros que já estão no mercado há muito tempo, 5 anos, eles continuam atuais, continuam competitivos. E agora, com essas alterações, ficaram mais atuais e mais competitivos, o que deve se refletir numa melhora, inclusive nas vendas. E o que se deve a essa atualidade, essa longevidade do Up? Principalmente o design, né? O design que acaba delineando se um carro vai envelhecer muito rapidamente ou se ele vai permanecer atual por um longo período de tempo. O Up adota linhas que, apesar de com muita identidade, né? A gente está vendo o Up aí, você reconhece ele na rua de longe, porém ele tem um design sóbrio. Vocês podem ver que ele faz uma valorização principalmente de formas e não tem muitas linhas nas laterais. Então é um design sóbrio, elegante, porém discreto. E com isso ele consegue enjoar muito menos e se manter atual por um longo período de tempo. Isso é bom tanto para o consumidor quanto para a empresa, porque ela faz um investimento e não precisa ficar alterando o carro, né, sistematicamente para ele se manter interessante para o consumidor. E para o consumidor é um carro que se mantém atual por um período de tempo mais longo, isso se reflete em menor desvalorização, certo? Outra alteração interessante que foi feita na Europa é a adoção do motor 1.0 TSI, que já estava disponível no modelo brasileiro e agora está sendo aplicado ao modelo vendido na Europa lá. Então, na Europa, ele já tinha duas variações do motor 1.0 MPI, com 60 cavalos e 75 cavalos, com duas opções de transmissão, manual de 5 marchas ou ASG de 5 marchas também, que basicamente é automatizada de monoembreagem iMotion, conhecida no Brasil. Lá eles chamam de ASG. E agora eles estão colocando também o motor 1.0 TSI com 90 cavalos e 16 kgfm de torque. Na Europa, esse motor está sendo oferecido com a especificação técnica dele, fala que ele tem 90 cavalos, então a gente pode ver que seria 11 cavalos a menos do que o motor 1.0 TSI do Up brasileiro abastecido com gasolina. Então 11 cavalos a menos, porém em termos de desempenho está a mesma coisa. Segundo a Volkswagen Europa, ele acelera de 0 a 100, o Up TSI lá, né, de 0 a 100 em menos de 10 segundos e atinge 185 km por hora. São basicamente os mesmos números do Up vendido no Brasil TSI gasolina, 0 a 100 em 9,5 segundos e velocidade máxima de 184 km por hora. Então não tem grandes alterações, né?
em termos de desempenho, apesar da especificação técnica do motor falar que ele tem menos potência. Na realidade, isso não se verifica. Em termos de consumo, na Europa, eles estão apresentando um dado de 4,4 litros para cada 100 km rodados. Essa é a medida de consumo de combustível no mercado europeu. Se converte isso para quilômetros por litro, dá 22,7 km por litro. Então, uma medição padrão do ciclo europeu, quer dizer, é realmente bastante econômico, né, para um carro que tem esse nível de desempenho, né, tem em torno de 960 kg, um carro com 100 cavalos, então é aí que a gente vê as vantagens desse motor com downsize, né, esses motores turbos, né, que também já está no Brasil, ainda bem, né. Agora, em termos estéticos, né, a gente pode ver que as alterações que foram colocadas no Up, elas tiveram como objetivo dar um caráter de maior esportividade e de maior maturidade para o modelo. Então a gente pode ver que tanto a frente quanto a traseira eles adotaram recursos para abaixar o perfil, abaixar o visual, deixar ele com um aspecto visual mais baixo e mais largo. Então vocês podem ver que esse elemento de ventilação que circunda a parte frontal do para-choque, que no modelo brasileiro ele forma um sorriso, já na Europa ele está com um formato mais retangular e mais aberto. Então, primeiro, ele perdeu um pouco de simpatia e ganhou mais agressividade e mais esportividade. Ao mesmo tempo, deu à frente um aspecto mais baixo e mais esportivo também, né? Contribuindo para uma maior maturidade do visual. Esse mesmo tipo de recurso foi adotado na traseira. Os faróis, apesar de a modificação ter sido muito sutil, eles têm um novo desenho e, como característica, ele tem elementos de luzes diurnas, luzes de circulação diurnas em LED. Também são uma novidade na linha Up 2017. Vocês podem ver também que na traseira ele tem essa barra, esse friso cromado interligando as duas lanternas na parte baixa da tampa do porta-malas, que na Europa ela é inteirinha de vidro. Então também um recurso que tem como objetivo abaixar o visual do carro e alargar, dando também esse aspecto de mais agressividade e de maior esportividade ao carro. E de maior maturidade também, que tem a ver inclusive com o tempo que o carro já está no mercado, então ele já não precisa mais adotar uma ideia de simpatia, ele já é um carro muito bem posicionado no mercado, né? Além dessas alterações, ele tem novas rodas de 15, 16 e 17 polegadas. Esse carro aí que a gente está mostrando é de 16 polegadas, mas tem uma versão TSI que a gente vai mostrar aí também com 17 polegadas, bem legal. E ele tem novas opções de personalização, então o teto, por exemplo, as cores, né? Você tem 13 cores, das quais 7 são novas. O teto pode vir na cor do carro, pode vir em preto, pode vir em branco. Enfim, tem algumas combinações de cor de teto com cor das tampas dos retrovisores. Os próprios retrovisores têm novos elementos de indicadores de direção em LED, né? Então uma novidade. E na Europa ele já era oferecido com teto solar panorâmico, continua sendo oferecido com teto solar panorâmico. O interior também tem uma série de novas modificações e que a gente vai detalhar aí, tá? E em termos de sistemas de assistência, né? Ele, aqui no Brasil, ele já tem sensores de estacionamento traseiros, lá ele tem também, né? Só que na Europa ele tá uma novidade, né? Ele agora tem câmera de ré, que no Brasil não é oferecido. Na Europa ele já tinha Cruise Control, piloto automático, continua sendo oferecido com Cruise Control, e também tem o City Emergency Braking, que isso aí basicamente é um sistema que faz um monitoramento abaixo, quando a velocidade do carro está abaixo de 30 km por hora, ele monitora se você está na iminência de bater o carro e ele faz uma frenagem autônoma de emergência, evitando essas colisões. Na Europa ele já tem também controle de estabilidade, controle eletrônico de estabilidade, ABS e airbags. Então esses recursos, o controle eletrônico de estabilidade ainda não está disponível no Up brasileiro, mas muito provavelmente estará também, né? Na Europa ele é vendido também nas mesmas versões que nós temos no Brasil. Então ele tem a Take de acesso, a Move intermediária e a High Up, que é essa que a gente está mostrando aí. Então esse aí é um High Up
com alguns elementos de personalização. Tem a Cross Up no modelo europeu também, e eles estão lançando também uma série especial chamada Beats Up, que é em associação com aquela marca de sistema de som Beats, com um sistema de som de 300 watts, 6 alto-falantes, de alta qualidade, né? Então uma série especial de lançamento, né? Então, nessas imagens você pode ver novas rodas, né? Essas daí de 16 polegadas, retrovisores com novos elementos indicadores de direção, esses adesivos laterais de personalização, as rodas com pintura em preto, as lanternas traseiras, apesar de terem mantido o mesmo desenho, elas estão com elementos internos mais nítidos e de LED também. Então, dando também um aspecto de mais sofisticação para o Up. Então, realmente o Up europeu ficou muito legal, ele ficou mais moderno, né, mais esportivo, até combinando com essa questão do fato de estar com um motor mais potente, né, na Europa. Tem esse difusor traseiro que não tinha no modelo brasileiro, e aí a versão TSI, vocês estão vendo? A versão TSI, inclusive, com motor TSI, né, 2 portas, com um design bastante agressivo, e tem como diferencial essa daí rodas de 17 polegadas. É uma nova opção de raio de roda oferecida no Up europeu, rodas de 17 polegadas. Um aspecto interessante, né, o Up tem esse design que aqui no Brasil eu já acho o design dele muito bonito, e na Europa ele ficou mais bonito ainda, mais esportivo, mais agressivo. É um design que transmite ao mesmo tempo leveza de linhas e sobriedade pelo fato de não abusar de excesso de linhas de estilo, porém ele tem uma lateral que transmite uma imagem de muita robustez, e o aspecto legal é que é o seguinte: essa robustez ela está caracterizada quando você entra no carro e dirige o carro e sente que todo mundo que dirige o Up, né, fala, nossa, ele tem uma sensação de solidez. E realmente é uma característica, né? Ele tem realmente uma carroceria muito rígida, até mesmo atestada pelos testes de impacto que foram feitos pelo NCAP, né, onde ele obteve 5 estrelas, mas basta você andar no Up, você sente mesmo que é um carro muito sólido, ele parece um monolito, né, muito rígido, né. Nos testes de longa duração que a gente fez com ele com mais de 30 mil quilômetros mantinha o interior íntegro, né, então bem legal. E aí o interior, né, dessa linha 2016 na Europa, aí com câmbio manual, mas tem o ASG, a iMotion lá também. E a parte central do painel é uma novidade. Ele tem esse novo sistema aí que chama Composition Radio, e o sistema Maps and More ele não existe mais como a gente estava acostumado, como aquela telinha que você tirava do painel, né? Agora ele tem também esse novo volante com comandos multifuncionais. Porém, especificamente em relação ao sistema Maps and More, ele agora passou a ser um software, um aplicativo que você baixa na Apple Store ou na Android Auto, no seu iPhone ou no seu smartphone Android. E a partir do momento que você faz uma conexão via Bluetooth com o sistema Composition Radio do Up, ele passa a se integrar no sistema do carro e conta inclusive com o sistema de navegação GPS offline, então não precisa ter conexão à internet, que ele tem sistema de navegação, inclusive com mapas em 2 dimensões e até em 3 dimensões. Então o Maps and More agora, e vocês podem ver como ele está integrado no sistema do carro, você comanda todas as funcionalidades desse sistema multimídia através dos comandos multifuncionais do volante. E a hora que você sai do carro, você tira ele desse conector, né, que inclusive tem uma porta USB permitindo o carregamento, e leva o seu smartphone. A hora que você chega no carro, você coloca ele e ele passa a ser o sistema multimídia do Up. Então uma solução bastante inteligente. Inclusive a Fiat está apresentando uma solução muito parecida, vai chegar ao mercado aí para o MOB brasileiro em agosto, que é o chamado Fiat Live On. Então, basicamente é mais ou menos isso aí também, um aplicativo que você baixa e ele se integra com o sistema do carro. Então é uma solução bem legal, né? O interior, né, da linha 2017 tem essas novidades e tem também um novo cluster de instrumentos também que está bem mais sofisticado. Aí vocês podem ver uma tela central em LCD, um velocímetro de maiores dimensões no centro, conta-giros na esquerda e um medidor de combustível na direita, né?
E como o Up vendido no Brasil, ele tem também o sistema Save, que divide o porta-malas em dois compartimentos, um sistema realmente muito bem desenhado, porque esse porta-malas do Up ele tem 285 litros, mas ele tem uma altura um pouco excessiva. Então com esse sistema aí, tá vendo? Você consegue deixar uma parte plana na traseira e consegue dividir o porta-malas em dois compartimentos bem legais. Esse é o Volkswagen Up com facelift na Europa, e vocês fiquem aí com o clipe de lançamento do modelo.